Olá a todo mundo, de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre o maior objeto de desejo da política nacional, a faixa presidencial. Você sabe por que este símbolo de poder disputado com unhas e dentes foi criado? Pode até parecer que é somente um pedaço de pano, mas ela tem história, viu? E como estamos a poucos dias de mais uma troca de faixa em Brasília e muito tem se falado sobre isso, para hoje é o que tem. A partir do dia 1º de janeiro, o Brasil estará sob nova direção e, como manda o protocolo oficial, haverá uma grande cerimônia pública em Brasília para marcar o início do mandato do novo presidente. A partir do meio-dia, direto do Congresso Nacional, ao vivo, na TV Senado. A passagem de poder é simbolizada pela entrega da faixa do atual presidente para o recém-eleito. E este ritual, já tão tradicional em nosso país, marca a alternância de poder fundamental em qualquer democracia. E o símbolo de maior representatividade do chefe do Poder Executivo, usado na cerimônia de posse, é a faixa presidencial. A faixa representa o próprio país, que é entregue a uma nova gestão escolhida pelo povo. Mas você já parou para pensar como surgiu esta tradição e há quanto tempo ela existe? Essa é uma história bem interessante e eu vou te contar tudo aqui. Mas antes, já deixa aquele seu like poderoso neste vídeo e se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas entrem nesta conversa. A cerimônia de passagem de faixa de um presidente para o seu sucessor já é bem antiga. Ela foi instituída pelo decreto de número 2299, assinado em dezembro de 1910 por Hermes da Fonseca, o 8º presidente da República Brasileira. Só lembrando aqui que a proclamação da República aconteceu em 1889, então a assinatura deste decreto foi realizada 21 anos depois. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca reuniu as tropas no Rio de Janeiro, dissolveu a corte e proclamou a República. Mas a faixa que será entregue ao novo presidente agora em janeiro já não é mais a mesma de 113 anos atrás. Nem teria como, né? Tanto tempo depois ela já estaria caindo aos pedaços de tão velha e manuseada. Afinal, já tivemos 35 trocas de presidente desde então. Por isso, apesar da tradição pedir que a faixa seja sempre a mesma, o próprio desgaste natural exige que seja trocada de tempos em tempos. Não se sabe por quê, mas não há nenhum registro oficial de quantas vezes a faixa presidencial foi renovada. Também não há informações sobre que fim levaram as faixas substituídas. Pode isso, Arnaldo! Acho que todos concordamos que elas deveriam estar no museu, né? Este seria um registro histórico importante que, infelizmente, não foi valorizado. Ih, rapaz. Só lembrando que faixas presidenciais são artigos históricos comprados com dinheiro público. Por isso, hoje há uma preocupação com a prestação de contas e a preservação. Hoje, a lei determina que elas sejam conservadas em acervos, sob os cuidados de órgãos da União, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Entre as antigas faixas, a mais bem guardada é a de Juscelino Kubitschek, presidente de 1956 a 1961. O presidente Juscelino Kubitschek encaminha-se para o Salão Nobre. Discurso o senhor Nereu Ramos dizendo que o Congresso Nacional e as classes armadas, assegurando a posse dos eleitos, cumpriram o maior objetivo da Constituição. A seguir, apõe a faixa presidencial no novo chefe do governo, simbolizando a transmissão do mais alto cargo do país.
Ela está em exposição no Memorial JK, em Brasília. Outras envolvem histórias curiosas. Reza a lenda que a de João Goulart, último presidente civil antes do golpe de 1964, foi levada para o exílio por Leonel Brizola, que tinha a esperança de um dia poder usá-la. Mas não há nenhum registro oficial desta história. Então vai saber, né? Eu me surpreendi com a repercussão. No final da ditadura, na década de 1980, houve outro caso interessante envolvendo faixas presidenciais. O ex-presidente José Sarney conta que mandou confeccionar uma faixa especialmente para ser enterrada com o presidente Tancredo Neves, que faleceu antes mesmo de assumir o cargo. Foi eleito por voto indireto o primeiro presidente civil do Brasil depois do regime militar. Na véspera da posse presidencial, passou mal. Tancredo Neves foi diagnosticado com diverticulite e operado. Foram 39 dias de internação e 7 cirurgias. No dia 21 de abril de 1985, não resistiu mais ao tratamento. A faixa que José Sarney passou em 1990 para Fernando Collor, primeiro presidente eleito pelo povo após quase 2 décadas de ditadura, foi a mesma usada por Ernesto Geisel e João Figueiredo, os 2 últimos presidentes do regime militar. O modelo fazia referência à primeira bandeira republicana do Brasil, utilizada de 1889 até 1960, período em que o país só tinha 21 unidades federativas. Depois disso, a faixa foi substituída por um modelo ornado com 27 estrelas, para representar o Distrito Federal e todos os outros estados que passaram a existir com o fim do regime militar. Esta nova faixa foi a que foi recebida por Itamar Franco, após o impeachment de Collor, em 1992. O presidente Fernando Collor de Mello renuncia e o presidente Itamar Franco toma posse definitivamente. O modelo renovado foi então passado para Fernando Henrique Cardoso e depois para Lula. Esse é o chefe cerimonial. Nesse instante, o excelentíssimo senhor presidente Itamar Franco retira a faixa presidencial, símbolo do poder, e a impõe ao excelentíssimo senhor presidente Fernando Henrique Cardoso. Esta faixa hoje está guardada em um cofre do Palácio do Planalto, como parte do acervo oficial da presidência. Isso porque em 2008 foi substituída por um novo modelo, que custou nada menos do que R$55 mil, um preço que se justifica pelos materiais utilizados. Feita em seda, esta faixa tem na parte superior um brasão bordado com fios de ouro 18 quilates. Um broche de ouro enfeitado com 21 pedras de diamantes completa a composição. Então sim, esta faixa é considerada uma joia. Muito ouro! Esta nova faixa foi passada de Lula para Dilma em 2011. Nesse momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva transmite a faixa presidencial à senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Mas quando ela assumiu a presidência em seu segundo mandato, recebeu aquela desbotada usada por Collor, já que a nova não foi encontrada em tempo para a cerimônia de posse. Em 2016, quando Michel Temer assumiu após o impeachment de Dilma, a faixa ainda não havia sido encontrada e por isso mesmo ele também usou a antiga faixa, aquela desbotada, tanto que sua foto oficial foi feita com ela. Foi em 2017 que uma auditoria do TCU, o Tribunal de Contas da União, apontou que a nova faixa estava guardada em um cofre do próprio palácio e foi ela que Temer passou para Bolsonaro em sua posse em 2019. Nesse momento, o presidente Michel Temer transmite a faixa presidencial ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E é aí que chegamos a outra questão envolvendo a faixa presidencial que deverá entrar para a história. Sem aceitar sua derrota nas urnas, Bolsonaro já confirmou que ele não pretende passar a faixa para o presidente eleito Lula, na cerimônia de posse que será realizada em 1º de janeiro. Em sua ausência, a tradição deveria ser cumprida pelo vice-presidente, Hamilton Mourão, mas ele também não pretende participar da cerimônia. E não há nada na lei que os obrigue a fazer isso, porque a troca de faixa é mais uma cerimônia simbólica
simbólica. O poder propriamente dito, ele é passado ao presidente eleito, em qualquer caso, na diplomação. Diplomação e a posse são momentos diferentes. A diplomação é o reconhecimento do resultado das eleições e acontece no Tribunal Superior Eleitoral. Já a posse é o momento em que o presidente da República assume a cadeira a qual ele foi eleito. Diante da recusa do presidente da República e de seu vice, de acordo com o protocolo oficial, estariam aptos a passar a faixa os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado ou do Superior Tribunal Federal. Mas até a edição final deste vídeo a gente ainda não sabia o que ia acontecer. Com faixa ou sem faixa, vai ter o início do exercício. A faixa é meramente simbólica. Esta não será a primeira vez que um presidente brasileiro se recusa a passar a faixa para o seu sucessor. O general João Figueiredo se recusou a passar a faixa para José Sarney em 1985. Os dois eram adversários políticos desde que Sarney deixou o PDS, partido governista, para se juntar à oposição. Ele passou a ser considerado um traidor pelos militares. Figueiredo deixou o Planalto pelos fundos e foi um funcionário do Palácio que acabou entregando a faixa para Sarney na cerimônia de posse. Só fiquei meio frustrado que não me deixaram passar a faixa para meu sucessor. Não deixaram só passar? Não deixaram passar. Quem não deixou? O Congresso decidiu que não haveria passagem de faixa. E o senhor queria passar? Eu queria passar. Independente de qualquer ideologia política, a gente não pode esquecer que a faixa presidencial é um símbolo importante de alternância de poder, um pilar fundamental em qualquer democracia que se preze, isso em qualquer lugar do mundo, não só aqui no Brasil. Então, independente de como vai ser a próxima cerimônia de posse, que todos torçam e trabalhem por dias melhores para todo o povo brasileiro e que ninguém fique de fora. E que não seja aí uma questão burocrática e simbólica como uma troca de faixa que atrapalha a vida do povo na prática, não é mesmo? Afinal, a gente tem muito mais com o que se preocupar nesse momento. Eu concordo! E para hoje é o que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você conhecia a história da faixa presidencial. Eu achei bem interessante, tem muita coisa aqui que eu também não sabia, viu? A senhora teria alguma dica para me dar? Curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!